Nas primeiras décadas do século XIX, o Brasil havia saído da condição de colônia de Portugal com a vinda da família real portuguesa em 1808. Esse fato preparou o terreno para uma grande efervescência política e cultural no Brasil, sobretudo na cidade do Rio de Janeiro, o que resultou na ruptura com Portugal na década de 1820 e que marcou no Brasil o processo de independência do país e a consolidação do modelo imperial de governo. Em meio à consolidação do Império no Brasil, Dom Pedro I enfrentou muitos focos de resistência e protagonizou situações públicas e privadas que agravaram sua imagem perante seus súditos. Os problemas que se avolumaram no primeiro reinado acabaram por culminar na abdicação do imperador em 1831. Vamos às causas da abdicação. Os problemas que o reinado de Dom Pedro I apresentava eram de variadas ordens, a começar pela oscilação que o imperador, por ser herdeiro do trono de português, mantinha entre os interesses brasileiros e portugueses. O exercício do poder moderador, que dava ao imperador força política para dissolver a Constituinte e nomear cargos vitalícios, também entrava em choque com a perspectiva política de lideranças liberais. Além disso, contribuíram para a estabilidade política do primeiro reinado insurgências regionais, como a Confederação do Equador e a mal-sucedida campanha militar na Guerra da Cisplatina, em que o exército imperial foi humilhado pelas forças da Argentina e do Uruguai, provocando a indignação dos oficiais contra o imperador. Somou-se a isso a crise financeira de 1829, que ocasionou o fechamento do Banco do Brasil e a desvalorização da moeda nacional. Um episódio que aconteceu, conhecido como as Noites da Garrafada, em meio a toda essa turbulência, Dom Pedro I, que já estava sendo atacado por diversos órgãos da imprensa, como o jornal Aurora Fluminense, procurou articular-se em 1831 com algumas lideranças liberais por meio de uma visita a Minas Gerais. A visita, entretanto, foi mal sucedida. Os portugueses que habitavam na cidade do Rio de Janeiro, ao saber da fracassada articulação política de Dom Pedro I, decidiram organizar uma recepção para o imperador, com luminárias acesas pelas ruas da cidade. Os brasileiros, revoltados com tal gesto, começaram a quebrar as luminárias das casas dos portugueses, que, por sua vez, revidaram atirando garrafa nos brasileiros. Esse episódio ficou conhecido como a Noite das Garrafadas. A abdicação do trono. Com a pressão gerada por esse conjunto de acontecimentos, Dom Pedro decidiu, em 7 de abril de 1831, abdicar do trono em favor do seu filho, nascido no Brasil, Pedro de Alcântara, que se tornaria o segundo imperador do país. Em seu bilhete de abdicação está escrito: usando do direito que a Constituição me concede, declaro que hei, muito voluntariamente, abdicado na pessoa do meu muito amado e prezado filho, o senhor Dom Pedro de Alcântara. Boa Vista, 7 de abril de 1831, 10º da Independência e do Império. Assina Pedro.